Sextou. Vamos começar então a nossa live. Hoje a live é a live de sexta, né? A live das cartinhas, cartas para relacionamento, onde eu tiro as cartas do oráculo, aquelas cartas que eu tiro no início da semana, que são cartas gerais, né? Que a gente pode mentalizar uma pergunta, ou pedir uma orientação para aquela semana. E eu tiro geralmente esse baralho aqui, porque ele é bem assertivo em termos de ação, né? Então ele traz uma luz muito forte, então eu gosto dele, eu uso bastante. E às sextas-feiras eu tenho feito essa live que é tirar as cartas do oráculo, voltada para relacionamento e interpretar essas cartas. Então eu tenho feito essas lives todas as sextas, né? Aproveitando aqui meu café, que é, né, para dar um up, tava à noite aqui e agora estou aqui de manhã. Então, tomei um gole do meu café. E é isso. Então, eu gosto sempre de explicar um pouco sobre essas questões das cartas, né? Porque eu já ouvi muitas coisas falando sobre o assunto. Quando a gente escolhe uma carta, geralmente é alguma mensagem que a gente precisa para aquele momento, que de verdade é uma coisa interna, né? A gente tem a resposta dentro da gente, mas nem sempre a gente consegue, digamos que, confiar. Então, uma forma da gente se conectar com isso é com algo externo que vem até nós. Então, um baralho com uma carta, ou alguém que te fala uma mensagem, algo que você escuta do nada, presta atenção nos sinais. Geralmente é uma resposta que vem do externo, que já está dentro de você, mas vem do externo. E é aí que você acaba escutando o que você precisa para aquele momento, naquela situação. Geralmente bate. E se não bater eventualmente, fala assim, não tirei, mas pensei numa pergunta, não veio. Em algum momento ali naquela semana, naqueles próximos dias, ela vai se esclarecer. Geralmente é assim. Bom, eu vou começar aqui, eu vou embaralhar as cartas primeiro. Vou embaralhar, vou mentalizar aqui um número para mim. Tá? E aí eu vou tirar as cartinhas, ó, eu embaralhei aqui e eu vou escolhendo sem olhar. E aí eu vou tirar 3 cartas e você vai fazendo o seguinte, você vai mentalizando um número aí dentro da sua cabeça. Pronto, tirei a terceira. Não olhei, tá? Então elas estão aqui na minha mesa. Você vai mentalizar agora, você pode fechar os olhos, fazer uma respiração e deixar um número vir na sua cabeça. Ou você pode ler ou escutar, né, todas as cartas, pensando assim, ó, preciso de um conselho para minha vida amorosa, vou ver o que ressoa para mim. Aí você escuta as 3 e vê qual que ressoa para o seu momento. Ou você pede, aí dentro de você, você pede um número, né, deixa vir um número na sua cabeça e você fala, esse é o meu número. Vou tomar mais um gole, né, para eu dar uma acordada. E vamos lá. Então, já estou aqui com as 3 cartas. Vamos lá. Então, você pensou no número 1 ou vai escutar a mensagem do número 1, pensando sobre sua vida amorosa atual. Vamos ver o que vem. Número 1, tá? Faça a sua escolha e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar sua energia. Essa carta saiu essa semana também, no geral, né? Se a gente for pensar em relacionamento, podem ser algumas situações, né? Então, talvez você esteja vivenciando algo hoje que está te incomodando, ou que você já tem, melhor, né? Você tem algo que te incomodou ali naquela situação. Seja você estar num relacionamento hoje, seja você estar conhecendo alguém. Você, dentro de você, já tomou uma decisão e precisa confiar. Fala assim, olha, essa é a conclusão que eu cheguei. E aí você teve essa conclusão e você, às vezes, fica remoendo ela. Então, pensando nela o tempo todo. Quando a gente fala, né, tem essa carta, pega o seu questionamento, né, fica com ele e deixa, né? Faz a sua escolha, na verdade, e o questionamento demais, né, que atrapalha. Então, faz sua escolha, guarda aí dentro do seu coração e deixa seguir o universo que na hora certa, né, confia, entrega,
Na hora certa, aquilo que você internamente decidiu vai acontecer. Às vezes você não consegue ter uma resposta também. Você está com alguma situação. Vamos supor que você já está vivendo algo na sua relação, ou na sua vida amorosa no geral. Você sabe que precisa alguma coisa ser feita, mas você ainda não sabe também o que precisa ser feito. Também é uma forma de confiar, deixar. Só sei que tem algo me incomodando. Eu preciso que o universo me dê a resposta e ele vai dar, de um jeito ou de outro. Só que para isso a gente precisa confiar, a gente precisa acessar essa energia que está dentro da gente, confiar. Que a coisa ela vai se caminhar do jeito que precisa, seja você ficar com essa pessoa, seja você encerrar um ciclo dentro do próprio relacionamento e começar um novo, isso é muito importante, eu falo bastante sobre isso, ou às vezes é caminhos que vão se direcionar e que também é normal, porque o ciclo vai se fechar e cada um vai fazer o seu caminho. Mas isso vai aparecer, tá? Então, deixa também um pouco. Se você já tiver a resposta, fala assim, ó, já decidi, eu vou deixar o tempo também mostrar, porque as coisas são assim, né? Vida de adulto, a gente vai entendendo o que a gente precisa e a gente vai entrando em contato com isso e vai seguindo. Ou você deixa, confia no universo, para de questionar e deixa o sinal vir para você, tá? Isso aqui me veio aqui da carta número 1, trazendo aqui para relacionamentos. Para dar um tempinho para respirar. Vamos para a carta número 2. Deixa eu ver aqui a número 2. Oi, mãe, bom dia. Vai ficar VIP aqui, hein, mãe? Só para a senhora, hein? Vamos lá, carta número 2. Estou fazendo aqui as cartinhas. São 3 cartas, então tem que mentalizar um número, né? Ou deixar as mensagens vir, né, de cada carta e acessar o que talvez isso ressoa para o seu momento na sua vida amorosa. Agora eu vou ler a carta número 2. Vamos lá. Ó, tudo acontece no tempo correto. Há tempo para plantar, para cuidar e para colher. Esteja inteiro em cada uma das etapas e saiba aguardar o tempo propício. Ela tem muito a ver um pouco com a carta anterior, né? Ela conectou um pouco com a carta anterior. Só que se a gente traz para a vida amorosa, é aquela coisa da gente se conscientizar. Às vezes a gente deixa um pouco aquilo, né? A vida levar. E a gente tem que estar inteiro para cada uma das etapas. Mas para que a gente esteja inteiro em cada uma das etapas que a gente vive numa relação, numa vida amorosa, né? A gente precisa entender que existe um processo para as coisas, né? Existe o tempo que a gente planta, depois a gente, né, espera um pouquinho e aí a gente colhe. No relacionamento é a mesma coisa, né? A gente tem tempo para isso. Então, se a gente está num momento onde a gente está conhecendo alguém, por exemplo, né, você está conhecendo uma pessoa, tem um tempo para isso, para você perceber as coisas, né? Para você ver se aquilo é para você. Pode ser que com o tempo você perceba que existe uma conexão. E aí você continua. Pode ser que com o tempo você perceba que não. A gente às vezes quer respostas muito rápidas. A anterior falava o seguinte, né? A carta falava pra gente, né? Faz a sua escolha, né? Fica com ela. E deixa. Nesse caso é a mesma coisa, né? Só que tudo tem um processo. A gente não vai conseguir ter muitas respostas rápidas. Só que a gente precisa estar preparada ou preparado quando ela vir, né? A gente precisa estar preparado para aquilo que vier. Porque se a gente confia que está tudo certo, que está tudo acontecendo do jeito que tem que acontecer, quando vem não é tanta surpresa. Mas, para isso, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber a nossa história, a gente precisa estar mais inteiro, né? Porque aí a gente vive o presente e aí a gente vai vivendo o processo, a gente vai entendendo o que vai acontecer. Então, por exemplo, estou num relacionamento e preciso acessar algo que talvez encerre o ciclo, por exemplo. Eu preciso entender que isso é um processo, né? Que a pessoa, quando a gente vai, por exemplo, se separar, tem um processo, não é assim, acordei e me separei. Não, é um processo, você vai entendendo se isso, né, é para você, se aquela relação é para você.
E aí você vai entendendo que talvez vocês estão em caminhos diferentes, você vai vivenciando isso e vai fazer esse processo. Quando eu estou mudando, por exemplo, um ciclo, e eu falo isso bastante porque é bem importante a gente pensar sobre isso. Quando a gente está num relacionamento, principalmente relacionamentos longos, em algum momento a gente precisa parar e corrigir a rota. Ou seja, eu tenho um ciclo também, esse ciclo se fechou, e certamente ele se fechou em algum momento. Se você está no mesmo jeito há muito tempo, pode ser que ele já se fechou e você não percebeu, ou você não quer perceber. Mas para isso você precisa ter um autoconhecimento, ou seja, tem que estar conectada com você, né? Com a sua autoestima, com a sua completude, para você saber o que você quer. Se você não fizer esse exercício, você não vai saber, e aí você não vai estar inteiro ou inteira para que faça essa mudança, para que você viva melhor, né? Você esteja num momento e viva melhor, você não vai estar inteiro. Então existe cada processo, né? Quando eu estou conhecendo alguém, eu preciso também, claro, tem a questão da paixão e etc, mas mesmo assim é um processo, inclusive a paixão é um processo, né? Ela vai num lugar, ela depois encerra. Então é um processo também quando eu estou numa relação. Tudo é um processo, é uma construção, mas ela tem um ciclo, começo, meio e fim. Seja o ciclo para você mudar, ou seja o ciclo para você ir adiante, né? Cada um seguir o seu caminho. Então tem esses dois ciclos que acontecem muito nas relações, né? Que a gente precisa estar atento. Só que a gente só vai perceber se esse ciclo se encerrou se a gente está inteiro nessas etapas. E para estar inteiro ou inteira nessas etapas, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa olhar para si. Aí você vai falar assim, preciso fazer psicoterapia o tempo todo? Não necessariamente. O processo de autoconhecimento é seu, né? A terapia é uma ferramenta. Mas a responsabilidade é sua, né? Então a gente que vai fazendo essas análises, né? A gente que vai se conectando com o que a gente precisa e confiando que a coisa está certa, mas está tudo dentro do processo. Senão a gente também não vive, né? A gente precisa viver o processo. A gente precisa aprender que o processo é importante. Senão a gente fica só assim, porque eu quero ser feliz naquela relação. Eu quero construir alguma coisa lá na frente. Aí você não vive o processo. E aí quando chega lá na frente, não era nem aquilo que você pensava, que provavelmente não vai ser. E aí depois você não vai estar inteira, vai de novo, sabe? Aí nunca tem fim esses processos. Então tudo tem o tempo. Então é importante saber que tudo tem o tempo. Essa carta é número 2. Agora vamos ver a número 3. Número 3, ó. Elas estão bem conectadas. Tudo começa no agora, na finitude do momento, que é uma dádiva, algo precioso que lhe foi dado e que por isso mesmo é chamado de presente. Então aqui está falando, né? Isso é bem clara essa. Para a gente viver o momento presente, né? A vida, na verdade, acontece no agora. Então a gente viu, né? As cartas, elas estão conectadas de fato, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa daqui. Que eu acabei de dizer isso e não sabia que essa daqui ia falar sobre isso. Então a gente sabe que existe o processo, existe o tempo das coisas. Só que eu fico muitas vezes pensando no que eu quero lá na frente, que eu ainda não alcancei, e eu não vivo o presente, eu não vivo o que aquela relação está tentando me ensinar, está tentando me dizer. Porque as relações nada mais né, do que uma extensão minha através do outro para me enxergar muitas vezes. Na maior parte, né? Então eu preciso viver o agora para eu poder aproveitar isso, senão a gente não cresce. E aí a gente não tem os insights que a gente precisa para aquele momento. E aí você vai, aí uma hora a relação, como a gente falou dos ciclos, né, ela se encerra, aí você vai para uma outra, e aí você vai vivenciar a mesma coisa, porque você não viveu o presente, não entendeu o que aquela relação está tentando te trazer. Enquanto você não entender o que essa relação está tentando te trazer de fato, verdadeiramente, você não consegue dar o próximo passo, talvez na mesma relação, ou então na próxima, para que você mude o ciclo, ou que você mude o padrão. Mas para isso você tem que viver o presente, você tem que viver o agora. Sem viver o agora, a gente não consegue ir para a próxima. Né? Eu falei isso ontem na live da traição, né? Que eu falo para os clientes, para você, quando ele fala que quer separar, eu falo, primeiro você precisa entrar, para depois você sair. E às vezes a gente não entra, por conta das nossas questões, da nossa carga emocional, da nossa ancestralidade, a nossa carga emocional
E as nossas histórias anteriores, a gente não entra 100% nas relações. E a gente não vive elas de fato, a gente vive na superficialidade. E a gente não entra. E aí a gente não aprende o que a gente precisa. Então, para que a gente consiga aprender o que a gente precisa viver aquilo hoje. Né? Então, aceitar. Eu estou nessa situação por quê? Porque é para estar. Porque ela está querendo te trazer alguma coisa. Ah, estou sozinha, né? Estou sozinho. Também é uma situação. Né? Tá te trazendo aqui para você falar assim, a vida amorosa é nossa, né? É interna. Também é para você viver esse presente, porque está te trazendo, né? Um presente mesmo, né? É uma reconexão que você precisa fazer agora com você. Aí você precisa viver o presente. Estou conhecendo alguém, então vive esse alguém. Essa pessoa. Eu vejo muitos clientes e clientes no geral, né, fazendo assim, aí quer conhecer, aí no primeiro sinal que aquela pessoa talvez vai me rejeitar, eu já vou para a próxima, já fico assim com vários contatos, já para nem, na verdade, o que é isso? Eu tenho tanto medo daquilo me machucar que eu já estou pensando, né, conectado nas próximas pessoas para justamente eu não sofrer. Essa aí é a realidade. E aliás, muita gente está assim, né? E aí você não vive aquela relação e você não tem essa oportunidade de observar. E aí a gente entra às vezes em furada porque a gente não para. A gente entra em umas furadas porque a gente não para e fala, pera, o que isso está querendo me trazer? Quando eu respiro e olho, eu falo, eu acho que aquilo é por causa disso. Talvez não seja bom eu me associar com essa pessoa, não vai ser bom para mim. Então é uma questão aqui dessa carta número 3, tá? Isso é viver no presente. É entender que isso é um presente, independente de como ele veio. Se ele veio, não é à toa, né? Se ele veio para você, aquela pessoa, ou então aquela situação, ou o momento que você vive hoje, ele veio como um presente para você. E esse presente é para te mostrar o que você precisa nesse momento. Só que se você não vive hoje, você não vai viver isso agora, né? Você vai viver daqui um tempinho. Só que vai ser igual que você vive hoje. Não vai mudar. Essa é a questão. É isso, né, mãe? Não vive o aprendizado. É isso, viver o aprendizado. A gente tem que viver o agora. Vive o agora. Porque se a gente conectar com as cartas anteriores, né, a gente está falando, a primeira vou fazer essa análise das cartas, as 3, para quem escolher essas 3 mensagens. Então a primeira é o seguinte, né? Eu entro em contato com o que eu preciso para aquele momento, né, da minha vida amorosa. Veio. Se eu tenho um insight, eu pego o insight, guardo para mim e deixo o universo me mostrar. É isso. Se eu não tenho a resposta, eu também tenho que deixar. Porque ela vai se mostrar de um jeito ou de outro. Talvez de um jeito que você não perceba naquele momento. Só que ela vai vir numa outra situação. E tem que estar aberto para isso. E deixar. A terceira fala do processo, né? Que tudo é um processo, tudo é uma construção. Só que ela vai chegar em algum lugar, como a gente falou na primeira, né? Eu sei que vai me trazer alguma coisa, só que para isso eu preciso estar preparado. Se eu estou preparado por conta aí do meu trabalho de autoconhecimento, desses meus insights, de tudo isso, quando a situação vem para mim, mesmo que ela seja desafiadora, eu estou preparada ou preparado para viver aquilo. Só que é um processo. E o terceiro está falando para viver o agora, porque senão eu não vou entender qual que é. O que essas mensagens estão tentando me dizer. Eu simplesmente não vou entender. E aí eu não vou viver o presente, eu vou para uma próxima relação com a mesma situação, a mesma dinâmica, porque eu ainda não entendi o que essa relação ou esse momento de vida está tentando me dizer. E aliás, isso, né, vale para tudo aqui, essa terceira carta, né? Para qualquer situação. Vida amorosa, a gente é o foco, mas assim, isso é para um profissional, isso é para você com você, sabe? Na sua vida, né? O que tá querendo te mostrar? Você tem que parar para você entender qual que é o presente que a vida tá te dando. Tá bom? Essas são as 3 cartas. Depois você me conta nos comentários ou me manda uma mensagem qual você escolheu. Eu vou salvar ela aqui agora. Vou deixar ela salva no Instagram. Rapidinho essa live. Eu gosto que é sexta. É bem gostoso, né? Fazer essas lives. E aí eu vou deixar ela salva aqui no Instagram. E aí, essa daqui eu vou salvar no YouTube também. Porque às vezes fica mais fácil para as pessoas só ouvirem. E aí eu vou compartilhar lá no meu grupo e nos contatos aí do WhatsApp. Foi corrido, eu não consegui mandar para o pessoal antes. Mas a minha família estava aqui, minha irmã, minha mãe, muito obrigado pelo apoio. Um beijo, ótima sexta para nós. Tchau, tchau.